Boa noite. Olá, boa noite. Pesquisa Ibope mostra que apenas 10% aprovam o governo Dilma. E a presidente aproveita um evento no Palácio do Planalto para um novo desabafo contra o impeachment. Autores do pedido, Miguel Reale Júnior e Janaína Pascoal, falam na Comissão Especial da Câmara dos Deputados e citam pedaladas fiscais como crimes graves. Ministra Cátia Abreu diz que ela e mais 5 ministros do PMDB vão permanecer no governo, mesmo após a saída do partido da base aliada. Você acompanha essas e outras notícias daqui a 1 minuto após um rápido intervalo. Qual Casper você é? A minha Casper é informação. A minha Casper é organização. A minha Casper é criação. A minha Casper é luz, câmera, ação. Essa é a minha Casper. Essa é a nossa Casper. Nesta quarta, será que o clima vai esquentar? Renan e Luiz vão tentar fisgar Juliana pelo estômago. E o ingrediente principal para a conquista? Frutos do mar. E agora vamos ao que interessa. Sobremesa para 2, nesta quarta, 10h30 da noite. Oferecimento Faculdade Casper Libero, formando os melhores profissionais da comunicação. Lançamento da terceira etapa do programa Minha Casa Minha Vida no Palácio do Planalto vira ato de apoio à presidente Dilma Rousseff. Na plateia estavam representantes de movimentos sociais, entre eles Sem Teto, Sem Terra e beneficiários de programas sociais. Eles gritavam palavras de ordem contra o processo de impeachment de Dilma, em tramitação no Congresso Nacional, e contra o vice-presidente da República, Michel Temer, do PMDB. Ontem, o partido decidiu romper com o governo Dilma. Num discurso inflamado, Dilma voltou a classificar de golpe o processo de impeachment sem crime de responsabilidade. Para a presidente, o fato do mecanismo estar previsto na Constituição não justifica sua defesa a qualquer custo. É absolutamente má fé dizer que por isso todo impeachment está correto. Para o impeachment estar correto, a Constituição exige que se caracterize crime de responsabilidade. Impeachment sem crime de responsabilidade é o quê? É golpe! Os ministros Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Carmen Lúcia, Celso de Mello e Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, disseram nos últimos dias que o impeachment é um mecanismo constitucional e que, sendo observado o devido processo legal, não é golpe. Dilma disse que não se pode admitir a derrubada de um governo pelo simples fato de não gostar dele. Não existe essa conversa, não gosto do governo, então ele cai. Não existe isso. Isso existe no parlamentarismo. O ministro do STF, Marco Aurélio Mello, disse hoje que um eventual impeachment da presidente Dilma não vai resolver a crise. É uma esperança vã, impossível de frutificar. Nós não teremos a solução e o afastamento das mazelas do Brasil apeando a presidente da República. Para o ministro, o impeachment sem justificativa transparece como golpe. Se não houver um fato jurídico que respalde o processo de impedimento, esse processo não se enquadra no figurino legal e transparece como um golpe. Agora precisamos aguardar o funcionamento das instituições. Precisamos, nessa hora, de temperança. Precisamos guardar princípios e valores. E precisamos também ter uma visão prognóstica. Após o impedimento, o Brasil estará melhor? O que nós teremos após o impedimento? A situação é diversa. Pesquisa Ibope mostra que apenas 10% dos brasileiros aprovam o governo da presidente.
De acordo com o levantamento, agora em março, 10% dos entrevistados consideram o governo ótimo ou bom. Outros 19% acham a gestão de Dilma regular e 69% dos entrevistados acreditam que o governo é ruim ou péssimo. Em relação à pesquisa feita em dezembro, houve pouca variação, pois no final do ano passado, 9% achavam o governo bom, 20% avaliavam como regular e 70% como ruim ou péssimo. O Ibope ouviu 2.002 pessoas entre os dias 17 e 20 deste mês em 142 municípios. A margem de erro é de 2 pontos. Essa pesquisa, Ibope, o momento político da presidente Dilma Rousseff são temas do comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. A pesquisa do Ibope divulgada hoje mantém a imagem de Dilma Rousseff na UTI. 69% dos brasileiros desaprovam o governo. Essa taxa gruda na testa da presidente o selo da ruína. Há precedentes de muito mau agouro. Uma pesquisa do Datafolha, divulgada em setembro de 1992, atribuía ao então presidente Fernando Collor uma taxa de reprovação de 68%. E Collor sofreu o impeachment na sequência. É contra esse pano de fundo que Dilma deflagrou a sua estratégia para tentar deter o impeachment. Depois do rompimento do PMDB, Dilma promove uma desavergonhada distribuição de cargos. Ela faz um leilão. Os partidos que oferecerem mais votos contra o impeachment no Congresso levam o Ministério da Saúde, Ministério de Minas e Energia, o diabo. Dilma negocia com partidos que não eram confiáveis nem quando recebiam mensalões e petrolões. Ou seja, a presidente cospe contra a própria imagem e não tem nem a segurança de que vá obter os votos. Assim é a rotina de um afogado. Até jacaré vira tronco. Boa noite. O jurista Miguel Reales Júnior e a advogada Janaína Pascoal foram ouvidos na 6ª reunião da Comissão Especial do Impeachment. Antes dos autores do pedido falarem, foram ouvidos gritos contra e a favor do governo. Ao final, houve mais tumulto. O terceiro autor do pedido, Hélio Bicudo, não compareceu por motivos de saúde. A filha dele o representou na reunião. Reale foi o primeiro a falar, mas pouco antes houve confusão. É básico de uma república que o princípio da moralidade. E esse desvio, querer fugir da responsabilidade por dizer que não é deste mandato, mas era do mandato anterior, é querer escapar por via diagonal e pela tangente do cumprimento da realização efetiva de um valor básico da democracia que se chama moralidade. A advogada Janaína Pascoal falou em seguida. Eu tenho visto vários cartazes e respeito, isso é uma coisa que eu respeito, é a liberdade de manifestação. As frases que dizem impeachment sem crime é golpe, né? Esta frase é verdadeira. A questão aqui é que nós estamos diante de um quadro em que sobram crimes de responsabilidade. Depois, o relator fez perguntas aos convidados e os deputados fizeram considerações contra os argumentos dos autores. Não esperar as eleições e ficar inventando crime de responsabilidade, como a dupla de colega daqui fez, isto sim chama-se golpe. O presidente da comissão, o deputado Rogério Rosso, do PSD, encerrou a reunião mesmo com uma extensa lista de deputados que esperavam a vez para falar. Rosso alegou que, de acordo com o regimento, a comissão não poderia continuar, já que as votações no plenário da Câmara haviam começado. Houve tumulto por causa da decisão. A Polícia Federal identificou suspeitos de usar a internet para ameaçar e xingar o ministro do Supremo Tribunal Federal, Teori Zavascki. Alguns dos crimes foram cometidos no Rio Grande do Sul, onde Teori mora. O inquérito para investigar se Teori foi vítima de ameaça e injúria foi instaurado na semana passada. Não foram divulgados os nomes dos suspeitos. As ameaças tiveram início após o ministro determinar que o juiz federal Sérgio Moro enviasse para o STF as investigações da Operação Lava Jato, que envolvem o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Homem invade e coloca fogo em uma área do Fórum do Butantã, na zona oeste de São Paulo. Segundo testemunhas, o suspeito também fez refém uma juíza. O homem participaria de uma audiência no local e, de acordo com os relatos, encaminhou-se para a sala e rendeu a magistrada. O fórum lotado, no começo da tarde, foi esvaziado às pressas. Um homem driblou a segurança e invadiu o prédio. Ao subir as escadas, derramou um líquido inflamável no chão e ateou fogo. Eu só ouvi o barulho, né, do vidro onde estava o material combustível se quebrando, a labareda que se iniciou. O alvo seria a juíza da vara da violência doméstica, na qual esse homem responde uma ação movida pela ex-mulher dele. Ele chegou a entrar na sala da juíza, jogou um líquido sobre o corpo dela, segurou-a pelo pescoço e chegou a riscar fósforos para atear fogo, quando foi contido pela segurança. A juíza Tatiane Moreira Lima foi levada para o hospital. O esquadrão antibombas foi chamado para analisar o material que o agressor, que se disse químico de profissão, deixou na sala dela. Tinha esses vários invólucros contendo produto químico, contendo um combustível que a gente não sabe identificar qual que era, possivelmente gasolina, né? E contém um tubo de PVC com vários pregos dentro, com risco de explosão. A gente não sabe se tem ou não pólvora dentro, isso que o GAT vai fazer. Uma mochila foi encontrada na calçada, continha também garrafas cheias e pregos. Homens do Grupo de Ações Táticas Especiais analisaram o material. Havia suspeita de bomba. No fim da tarde, os bombeiros descobriram que o líquido das garrafas era gasolina e descartaram o material. O agressor, Alfredo José dos Santos, também foi socorrido porque sofreu algumas queimaduras. No começo da noite, ele foi levado para a delegacia do Butantã, onde foi autuado em flagrante. Alfredo vai responder pelos crimes de tentativa de homicídio, explosão e resistência. Os usuários dos trens da CPTM, a Companhia de Trens Metropolitanos, viveram momentos de tensão. Em apenas 2 dias, foram 2 arrastões. Os bandidos estavam armados e roubaram vários celulares. Um susto na linha 12 Safira da CPTM ontem à noite, quando a Luciana voltava do trabalho. Eram por volta das 11h30. Quando chegou na estação Jardim Romano, eles abordaram, entraram no último vagão, na última porta. Entraram... falaram em assalto, passa o celular. Eram 4 caras armados. Os bandidos roubaram celulares de 3 usuários e conseguiram fugir pela linha do trem. As vítimas não quiseram acompanhar os seguranças da CPTM para registrar boletim de ocorrência. Todo mundo voltando ao trabalho, faculdade, pessoal, todo mundo desesperado. Tinha gente dormindo, quando acordou com aquele alvoroço dentro do trem, eu cheguei em casa me tremendo ainda. E este não foi o único caso. Na segunda-feira, um outro arrastão aconteceu na linha 7 Rubi da CPTM. Segundo testemunhas, o trem saía da estação Vila Clarice, sentido Francisco Morato, por volta das 9h50 da noite, quando um grupo de 3 criminosos anunciou o assalto. Pelo menos 4 passageiros tiveram celulares e objetos de valor roubados. Até agora, ninguém foi preso. Em nota, a CPTM disse que colabora com as investigações da polícia para identificar os criminosos. Disse também que conta com seguranças, mais de 5.000 câmeras instaladas em trens e estações e com o serviço de SMS denúncia. Choveu forte hoje na Grande São Paulo e nas zonas norte e oeste da capital. Por isso a temperatura até caiu um pouco, né, Ju? E refrescou o dia do paulistano. Vamos ver como fica o tempo amanhã com Mariana Armentano. A quinta-feira será bem parecida com o dia de hoje em todo o estado de São Paulo e o guarda-chuva continua sendo indispensável. O dia será de muito calor em todas as regiões e com o ar carregado de umidade, são esperadas chuvas entre a tarde e a noite, mas o sol brilha forte entre poucas nuvens pela manhã. A máxima à tarde vai aos 33 graus em Presidente Bernardes, em Araçatuba, 34 em Votuporanga, no norte do estado faz até 29 graus em Franca, 31 em Barretos e 32 em São José do Rio Preto. E na faixa leste, termômetros na casa dos 32 graus em São José dos Campos. Aqui na capital, essa chuva prevista para o final do dia pode ser forte e causar transtornos pela cidade. Vamos ver as temperaturas? Nessa próxima madrugada, mínima de 19 e máxima amanhã à tarde, antes da chuva, de 30 graus.
Na sexta-feira, o tempo quase não muda e as temperaturas ficam entre 18 e 29 graus. No final de semana, o calor continua na casa dos 29 graus, a chuva dá uma trégua e o sol brilha forte. O presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, do PMDB, deve ser convidado a depor no Conselho de Ética. Ele é acusado de quebra de decoro. O relator, Marcos Rogério do DEM, também pretende chamar investigados na Operação Lava Jato que fizeram acusações contra Eduardo Cunha. Entre os nomes que devem ser apresentados estão os do doleiro Alberto Youssef e dos lobistas Júlio Camargo e Fernando Baiano. Todos os convidados não serão obrigados a comparecer. Vários integrantes do conselho discutiram o pagamento das despesas para a vinda das testemunhas de Cunha, principalmente 2 advogados suíços. Esse conselho não tem orçamento próprio. Portanto, tudo aqui depende da presidência da casa. Ontem, a mesa diretora da Câmara, sob o comando de Cunha, aprovou uma proposta inicial que alteraria a composição das comissões em funcionamento, incluindo o Conselho de Ética. Na reunião de hoje do Conselho, alguns deputados viram a decisão como uma manobra de Cunha. Com a repercussão negativa, o projeto será alterado para que as regras só comecem a valer para novas comissões. Eu fiquei realmente impressionado como se faz as coisas nessa casa de uma forma só rasteira, de uma forma que não é digno do homem que dirige essa casa. Os deputados voltaram a pedir rapidez na análise do processo contra Cunha. Não dá para ter uma sessão por semana para a gente ouvir uma testemunha, uma pessoa aqui por vez, porque evidentemente esse processo não andará, já não está andando e não andará no ritmo que a sociedade está cobrando de nós. Cunha é acusado de ter mentido à CPI da Petrobras por ter dito que não possuía contas no exterior. A defesa sustenta que ele é beneficiário dos recursos que estão na Suíça e não o dono. No Twitter, a ministra da Agricultura, Cátia Abreu, filiada ao PMDB, disse que vai continuar no governo. Ontem, a legenda, por aclamação, decidiu romper com Dilma e determinou que todos os seus filiados deixassem os cargos no governo. No Twitter, Cátia Abreu escreveu que vai continuar no cargo e no PMDB ao lado do Brasil e no enfrentamento da crise. A ministra disse que deixou a presidente à vontade caso ela necessite de espaço para recompor a base. E que o importante é que na tempestade estaremos juntos. Segundo o jornal Folha de São Paulo, em troca de mensagem via celular, a ministra disse que os outros 5 ministros do PMDB também não deixarão os cargos. A decisão teria sido tomada ontem à noite na casa do presidente do Senado, Renan Calheiros, aliado do Planalto. Além de Cátia Abreu, estão no governo os ministros Eduardo Braga, de Minas e Energia, Celso Pancera, da Ciência e Tecnologia, Marcelo Castro, da Saúde, Hélder Barbalho, dos Portos e Mauro Lopes, da Aviação Civil. Henrique Alves, que estava no turismo, pediu demissão. Ele é próximo do vice-presidente Michel Temer. Em nota, o Palácio do Planalto comunicou a saída de Jorge Hilton do Ministério do Esporte. Segundo o texto, Hilton, que é do PROS e estava no Ministério desde o começo do segundo mandato de Dilma, pediu para deixar o cargo. Ricardo Leiser Gonçalves, secretário adjunto, vai assumir a pasta interinamente. E o governo ofereceu ao PP o Ministério da Saúde e uma troca no Ministério da Integração Nacional, já comandada pelo partido. O objetivo é tentar evitar a saída da 4ª maior bancada da Câmara dos Deputados. E agora vamos ao comentário de política com Bob Fernandes. Depois de 31 anos e 14 dias desde a posse de Sarney, o PMDB avisou que deixará o governo. Deixa se todos deixarem, enquanto trama ao mesmo tempo voltar com Temer em algumas semanas. Gilmar Mendes é o símbolo. Em Lisboa, organizou o seminário que acaba amanhã, 31 de março, aniversário do golpe de 64. O ministro do Supremo convidou a Lisboa o núcleo de um governo paralelo. Entre convidados, Serra e Aécio do PSDB. Temer, que como os tucanos quer o lugar de Dilma, desistiu de ir. Em Lisboa, Gilmar Mendes afirmou: uma cleptocracia governa há 14 ou 15 anos. Há 23 anos, esse mesmo Gilmar Mendes defendeu Collor no impeachment. No governo Collor, Gilmar foi adjunto na subsecretaria e consultor jurídico da Secretaria-Geral. Gilmar trabalhou no governo Fernando Henrique, que o tornou advogado-geral da União e o fez ministro do Supremo.
Para discutir impeachment, o ministro do Supremo já foi à casa de Eduardo Cunha, depois réu no Supremo. Junto estava Paulinho da Força, hoje réu no Supremo. Milhões de brasileiros têm o governo Dilma como incompetente e medíocre, com variados casos de corrupção. Mas não há acusação formal por ter Dilma cometido crime, por ser ela pessoalmente corrupta, ao contrário de tantos que no Congresso irão julgá-la. Parceiros vários de Gilmar Mendes nessa caminhada política, atuais e passados, têm o presente e o passado que tem. Talvez o ministro venha a ter que julgar algum deles no Supremo, mas nada disso parece incomodá-lo. Gilmar Mendes é ministro, mas faz política para muito além do Supremo Tribunal. Gilmar Mendes já tem seu lugar na história. Boa noite. A Secretaria Estadual de Saúde decide antecipar o calendário de vacinação da gripe nos postos de saúde da Grande São Paulo. O medo do vírus H1N1 já provoca uma corrida pela vacina nas clínicas particulares em São Paulo. Nesta clínica de imunização na região dos Jardins, 1.000 doses da vacina da gripe acabaram em poucas horas. A procura foi tão intensa que teve até congestionamento em frente ao prédio. Eu cheguei aqui 10 para as 9. Agora, meio-dia. Estou aí esperando. Esta outra clínica no Brooklyn tinha recebido reforço nas doses e até o começo da tarde ainda tinha vacinas disponíveis. Mas a fila chegava até a calçada. A dose custa em média R$ 120. Só este ano o vírus H1N1 foi responsável por 38 mortes no estado de São Paulo. É preocupação na escola, porque a escola dele já tem 3 casos de H1N1. A Secretaria Estadual de Saúde anunciou hoje que vai antecipar o calendário de vacinação da gripe nos postos de saúde dos municípios da Grande São Paulo, incluindo a capital. A vacinação vai acontecer de acordo com um cronograma que foi especialmente montado este ano. Mas apesar das mudanças, a Secretaria faz um alerta: não é preciso correr para os postos. Nós iremos atender a todos os grupos prioritários de modo escalonado. A expectativa é de vacinar 3,5 milhões de pessoas na Grande São Paulo. A vacinação vai começar pelos profissionais de saúde. Na semana seguinte, receberão as doses crianças menores de 5 anos, grávidas e idosos. E, na sequência, pessoas com doenças crônicas. A vacina de 2016 combate os 3 principais vírus da gripe: o H1N1, o H3N2 e o tipo B. Polícia vai indiciar a equipe responsável pelo mutirão de catarata que aconteceu em São Bernardo do Campo e que deixou pacientes parcialmente cegos. A polícia deve indiciar a equipe médica pelos crimes de lesão corporal e homicídio. O Ministério Público também abriu um inquérito para apurar o caso. Dos 27 pacientes atendidos, 22 foram contaminados por uma bactéria e desses, 10 perderam o globo ocular. Um laudo divulgado ontem concluiu que os instrumentos cirúrgicos utilizados nas operações não foram esterilizados e que houve compartilhamento de material entre os pacientes. A sindicância constatou ainda que os profissionais de saúde que participaram do mutirão não lavaram as mãos, o que pode ter contribuído para a disseminação da bactéria. O mutirão aconteceu no dia 30 de janeiro. O Conselho Regional de Medicina também abriu uma sindicância para apurar o caso. O governo federal autoriza trabalhadores do setor privado a usarem recursos do FGTS como garantia em operações de crédito consignado. A medida provisória foi publicada hoje. Os empregados na iniciativa privada poderão usar como garantia até 10% do saldo da conta do FGTS e até 100% do valor da multa rescisória por dispensa sem justa causa. Vamos agora ao comentário de economia com Vinícius Torres Freire. O governo, enfim, vai permitir que se use parte do dinheiro do FGTS como garantia para empréstimos consignados, como prometido. A ideia é que bancos emprestem mais a juros menores. Do que se trata? Empréstimo consignado é aquele que é pago com descontos em folha de salário. Quem pode fazer? Aposentados e pensionistas do INSS, funcionários públicos e o trabalhador com carteira assinada, desde que a empresa tenha convênio com um banco. Agora, vai ser possível usar o dinheiro do FGTS como garantia, como uma fiança. Quer dizer, se o empréstimo não é pago, o dinheiro que você tem do FGTS cobre a dívida. Será possível usar até 10% do dinheiro que se tem no FGTS, mais o valor da multa de demissão, se ocorrer demissão sem justa causa. Isto é,
Se você tem 50 mil no FGTS, pode usar como garantia 10% desse saldo, 5 mil. Também pode somar a isso mais 20 mil, que é o valor da multa, 40% sobre o que você tem no FGTS. Se você tem dívidas caras, com juros altos, como no cartão de crédito ou no cheque especial, é melhor fazer um empréstimo consignado e liquidar essas dívidas. Esse negócio já começou a valer? Não. O conselho que administra o FGTS ainda precisa definir algumas regras extras. A Caixa, que lida com o dinheiro do FGTS, também precisa dizer como a coisa será feita na prática. Vamos ver como que fica. Boa noite. Corte Europeia de Direitos Humanos inocenta as autoridades britânicas na morte do brasileiro Jean Charles de Menezes. O caso aconteceu há 11 anos. Por 13 votos a favor e 4 contra, o principal Tribunal Europeu de Direitos Humanos declarou que os promotores britânicos agiram corretamente ao não acusar os policiais envolvidos na morte de Jean Charles de Menezes. No veredito, a corte relatou não haver indícios suficientes contra qualquer agente para um processo individual. O eletricista Jean Charles foi baleado na cabeça 7 vezes, enquanto embarcava num trem do metrô de Londres em 2005. Os policiais confundiram o brasileiro com um terrorista, um dia depois de 4 militantes islâmicos tentarem, sem sucesso, atacar a rede de transportes da capital inglesa. 2 anos depois, a polícia de Londres foi condenada a pagar uma multa de 175 mil libras, hoje o equivalente a 900 mil reais, por violar padrões de segurança e saúde. E nós vamos ficando por aqui. Lembrando que a edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Tchau, Gabriel. Até amanhã. Ju. Valeu pela sua presença aqui com a gente. Você acompanha agora o Sobremesa para 2 com Paula Vilhena. A gente se vê amanhã. Até lá. Tchau. Zé Armando Vanucci te deixa por dentro dos bastidores da TV no Todo Seu. Daqui a pouco, 11 da noite. Assista agora, Sobremesa para 2.